Vamos resolver agora a questão número 20 do vestibular 2023 da Santa Marcelina. Ele coloca assim pra gente, ó. 3 ciclistas percorreram em suas bicicletas em linha reta uma estrada que liga duas cidades. No início do percurso, cada bicicleta tinha seus 2 pneus na cor preta. Esses ciclistas levaram um total de 2 pneus brancos extras, que substituíram, após 30 quilômetros do início do percurso, 2 dos pneus pretos. De maneira que, ao final do percurso, a média dos quilômetros percorridos pelos pneus pretos foi 14 quilômetros a mais do que a média dos quilômetros percorridos pelos pneus brancos. Tá. O comprimento da estrada que liga as duas cidades é. Então vamos fazer um desenho aqui para a gente entender a dinâmica do processo, né? Então eu tenho aqui eu vou colocar aqui embaixo. Colocar aqui embaixo, porque daí eu faço a continha aqui no cantinho ali, tá? Ali à direita do enunciado. Então tá aqui. Aqui tá a cidade que eu vou chamar de A, que é a cidade inicial. Aqui tá a cidade que eu vou chamar de B. Aqui tá aquela marca que ele falou pra gente, que é a marca dos 30 quilômetros, que é a marca da substituição de 2 dos pneus pretos. A distância entre A e B eu vou chamar de D, tá? Na verdade, não é a distância entre A e B, né? É a distância entre a troca e a cidade B, tá? Muito bem, o que acontece antes? Antes, nós temos 6 pneus pretos, porque são 3 ciclistas. Deixa eu colocar aqui para você, ó. Aqui está o do primeiro, aqui está o do segundo e aqui está o do terceiro, tá? É isso, né? Deixa eu ver se apareceu para você aí. Ótimo, apareceu, tá? O que vai acontecer em T? 2 desses pretos viram brancos. Como se eu colocar o branco aqui para você vai ficar um pouco, como é que eu poderia dizer? Vai ficar transparente, né? Então eu vou colocar laranja, tá? Vou colocar laranja só para indicar que são os brancos, tá? Então a cor que você vê laranja são os pneus brancos que foram substituídos. Tudo bem? Tá. Ele falou pra gente o seguinte, que os pneus pretos percorreram 14 quilômetros a mais do que a média dos brancos. Mas veja uma coisa, os brancos, eles só percorreram a parte final do processo. Então, 2 brancos percorreram D. Portanto, o que acontece? Primeira parte da resposta, ou primeira ideia. A média que a gente indica por x barra dos brancos é D. Nem precisa pensar muito, né? Porque os dois percorreram D, portanto a média é D. Agora, se eu olhar para a média dos pretos, isso é quase que imediato, tá? A média dos brancos. A média dos pretos tem um detalhezinho importante aí, né? Foram usados 6 pneus, então eu vou calcular a soma de todos eles, tá? Foram usados 6 pneus. Esses 4 aqui, ó, que eu vou capturar em vermelho aqui, ó. Esses 4 aqui, ó, eles percorreram a distância toda, certo? Então, esses 4 aqui, eles percorreram 4, opa, 4 que multiplica D mais 30, tá? D mais 30, né? E aqueles 2 pretos que foram substituídos pelos 2 brancos, eles percorreram no total 60 quilômetros, tá? 60 quilômetros. E aí ele falou pra gente que a média dos pretos é a média dos brancos mais 14. Portanto, daqui a gente tira que, deixa eu colocar aqui para você, isso aqui é igual a D mais 14, aqui. Aí fica 4D, já vou distribuir, tá? 4D mais 180 dividido por 6, tá? Dividido por 6.
Então, eu tenho que 4D mais 180 é igual a 6D mais 84. Tá no limite da tela? Tá. Então, daqui a gente tira, pessoal, que 96 do lado do 180, porque eu tirei 84, 2D do lado do 6. E atenção, hein? Atenção. O detalhe é aquilo que a gente chamou de D. Porque, veja, 48 tem na alternativa. Só que o 48 é o que andaram os dois pneus brancos, né? Então, a distância entre as duas cidades não é 48, é D mais 30. Portanto, para essa questão, a alternativa B. Vamos resolver agora a questão número 20 do vestibular da Santa Marcelina 2026. E a questão fala assim para gente: em uma sala havia 30 pessoas, sendo a média aritmética de suas idades igual a 22. Então, primeira informação importante para gente. Primeira informação importante. Quem é esse 22? Esse 22 é a soma das idades das 30 pessoas dividido por 30. Então, daqui a gente tira que a soma inicial das 30 pessoas dentro da sala, 660. Guarda essa informação, tá? Vou até circular aqui pra gente, ó. Essa informação aqui é importante, tá? Então, inicialmente, a soma das idades das 30 pessoas, 660, tá? Vão acontecer duas saídas de pessoas. Primeira saída: as pessoas de 26 anos saíram da sala, de maneira que a média aritmética das idades das pessoas agora passou a ser 20. E aí, quem é esse 20? Esse 20 é quando as pessoas de 26 anos saem da sala. Atenção. Se eu colocar para você, deixa eu indicar aqui, ó, para a gente não perder, tá? Apenas as pessoas de 26 anos. Então, essas pessoas de 26 anos, eu vou chamar de X, tá? Essas pessoas de 26 anos, eu vou chamar de X. Então, são X pessoas de 26 anos que saíram da sala. Na segunda saída, deixa eu colocar aqui para você, são as pessoas de 23 anos que saíram da sala. Então, nesse caso, eu vou chamar as pessoas de 23 anos de Y, e é o Y que ele quer, tá? É o Y que ele quer. Perceba que a gente vai encontrar o X também e tem resposta, tá? Então, olha só. Pessoal, quem é esse 20 de média? É a soma das pessoas que estavam na sala, total, menos as pessoas de 26 anos que saíram. Porque se todas com 26, você conta a soma das idades delas, tá? E quantas pessoas restaram na sala? 30 menos X, tá? Fazendo a continha com cuidado, a gente chega nesse caso que o X vale 10, tá? Portanto, na sala nós temos 26 pessoas perdão, 10 pessoas com 26 anos. Ou seja, depois que elas saíram da sala, a gente passa a ter 20 pessoas. E agora a gente vai olhar para a dinâmica dessas 20. Algumas pessoas dessas 20 têm 23 anos e elas saem da sala de aula. Quando elas saem da sala, ó, sala de aula, ó, mania de professor, tá? Quando elas saem da sala, perceba que a gente tem 20 pessoas no momento que elas estão lá. Então, quando elas saem e elas abaixam a média para 18, então, na verdade, agora o que a gente tem? A gente tem 400, e eu explico para você o 400. Pessoal, não eram 20 pessoas na sala? A média dessas 20 pessoas não é 20, portanto a soma das idades é 400. Tá? Você pode fazer 660 menos 260, mas já coloca o 400 direto. 400 menos as pessoas com 23 que saem, dividido por 20 menos Y.
né? Fazendo a continha com cuidado, a gente chega nesse caso aqui que o y vale 8, tá? Y vale 8. E aí, se você olhar nas alternativas, o que acontece? Tem o 8 e tem o 10, tá? Então toma cuidado com isso. Como ele pediu pra gente o número de pessoas de 23 anos que havia na sala, então inicialmente havia 8 pessoas com 23 anos para esse exercício, alternativa A. Vamos resolver agora a questão número 17 do Anhembi Morumbi 2024. A questão fala assim pra gente: dá uma tabela com 20 notas, né? As notas dos 20 alunos. Aí ele fala assim pra gente, ó, a nota da Beatriz, que eu vou indicar por B. Beatriz quem é? É a moda. Lembra, o que é moda? É o que mais aparece, tá? É o elemento com maior frequência. E a nota da Mariana, é Mariana, né? Isso. É a mediana desses elementos, né? Ele quer saber a nota da Beatriz comparativamente com a nota da Mariana. Então, assim, o que a gente precisa é calcular a moda e a mediana, né? Esse conjunto de 20, a gente vai ter que rapidamente colocar eles em sequência, tá? Então vamos analisar os elementos aqui, vamos ver o que a gente tem. Então, ó, vou colocar a lista aqui embaixo, tá? Menor nota 3,7. Então a gente vai olhar, tem um 3,7 ali. Esse aqui eu vou cancelar, já foi. 3,7. Isso aqui é uma estratégia boa na hora da prova, tá? Observou o menor, já vai cancelando. Depois a gente vai ter um 4,8. Então é esse 4,8 aqui. Tem um outro 4,8 lá no final. 4,8. É bom porque daí você vai cancelando. Se de repente surgir um número na frente, deixa um espacinho. Aí você coloca o número que de repente você não tenha cancelado. Vamos ver com o início 5. Ah, tem uma nota 5 aqui, ó. Então, 5. Depois do 5, a gente tem um 6,3. É isso, né? Isso, a gente tem um 6,3 aqui. Depois do 6,3. Não, na verdade tem 2, né? Pronto. Aí, obrigado, viu? 6,3 ali, tá? 6,3 ali. Depois a gente tem um 7 aqui, então deixa eu colocar aqui para você. Tem um 7. Ô Rodrigo, você está fazendo o rol, né? Exatamente isso, tá? Organização dos dados em ordem crescente. Depois do 7, deixa eu ver aqui, tem um 7,4 aqui. 7,4 aqui. Quantas notas eu coloquei até agora? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá. A décima nota. Opa, tá vendo aqui, ó? Tem um 7,1 que o Rodrigo esqueceu ali, ó. Obrigado, viu? Obrigado. Então, na verdade, no lugar desse 7,4, é um 7,1, que é esse aqui. Aí tem um 7,4 aqui. E a próxima nota é um 8. Já dá para calcular a nota da Mariana. Porque, veja, aí, quando eu coloquei o 8, que foi esse cara que está aqui, pronto, ó, deixa eu ver as outras notas. 97, 91, 99, 91, 91, 89, isso, não tem mais. Por que dá para calcular a nota da Mariana já? Porque ela é a mediana, né? Se a gente pegar a mediana, o que acontece? Antes da mediana, tem a mesma quantidade de elementos que depois da mediana. Como eu tenho 20 notas, aqui vai acontecer algo que a gente tem que tomar cuidado. A mediana pode ser um elemento do conjunto, mas pode ser fora. Porque como eu tenho 20 notas, o que acontece? Eu tenho 10 antes, 10 depois. E aí perceba que tem um vazio. E esse vazio, que é 10 antes, 10 depois, não tem nenhum elemento aqui dentro. Então quem é a mediana? É a média desses dois elementos aqui, ó, que estão na vizinhança desse vazio. Portanto, é a décima nota e a 11ª nota. Quer ver? Conta comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contou 9, né? Décima nota, 11ª nota. Tudo bem? Quem vem depois? Depois vem a nota.
Eu vou colocar aqui para você, ó. Depois vem a nota 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Percebeu? O equilíbrio. Então a mediana é a média dessas duas notas aqui, portanto a nota da Mariana é 7,7, tá? 7,7. E se você analisar a tabela, não tem nenhum elemento que repete mais do que o 9,1, né? Que é a moda. Portanto, a nota da Beatriz é 9,1. Para 7,7, ela é 1,4 ponto maior. Portanto, a nota da Beatriz é maior que a nota da Mariana em 1,4 ponto, alternativa A. Vamos resolver agora a questão número 20 do vestibular 2025 do AMB Morumbi. Ele fala assim pra gente, ó. Um time de futebol fez, nas 5 primeiras partidas do ano, uma média de 18 faltas por partida. Primeira informação. Média 18 em 5 jogos. Então, a soma total de faltas nos 5 primeiros jogos, 90. Deixa eu colocar um detalhe aqui que a gente vai usar muito, tá? E eu espero que você também use. Pessoal, quem é a média? A média nada mais é do que... Deixa eu colocar direitinho aqui para você. Pronto. A média nada mais é do que a soma dos n elementos dividido pela quantidade de elementos, tá? Então, na média, uma ideia importante é usar a soma. Então, quanto que é a soma dos elementos? É a média vezes a quantidade, tá? Isso aqui é legal, tá? Isso aqui é bom ter na manga aí, tá? Que a média, que a soma é a média vezes a quantidade, tá? Muito bem. Então, nas 5 primeiras partidas, o time fez um total de 90 faltas. Ele colocou assim pra gente: considerando as 3 partidas nas quais esse time mais fez faltas, a média do número de faltas por partida foi 22. Ah, então usa aquela informação ali, ó. Então o que acontece? A soma nas 3 mais faltosas é 66, que é o 22 vezes 3, certo? Portanto, o que acontece? A soma nas duas partidas com menos faltas é 24. E aí ele dá a informação, né? Sabendo que a diferença do número de faltas cometidas por esse time nas duas partidas com o menor número de faltas foi 4, então a soma das duas é 24, que eu vou chamar de A mais B, e aí o 4 é A menos B. E aí, resolvendo com cuidado o sisteminha, a gente vai encontrar que o A é 14, o B é 10, e aí ele pediu pra gente o menor número de faltas feitas por esse time em uma partida foi 10, toma cuidado que tem o 14 na alternativa, tá? Nesse caso aqui, para essa questão, alternativa E. Vamos resolver agora a questão número 19 do vestibular 2026 do AMB Morumbi. A questão fala assim: uma equipe de basquete formada por 5 jogadores titulares tem altura média de 1,90. Pessoal, se a média dos titulares é 1,90, então daqui a gente tira que a soma das alturas dos 5 titulares é 9,50. Lembra, né? Soma quantidade vezes a média, tá? Durante o jogo, o treinador substitui um desses titulares por outro jogador com 1,84 m. Tá. Após a troca, a nova média passa a ser de 1,88. Então tá, então aqui a gente vai colocar, ó, a média do jogo. O que aconteceu durante o jogo, certo? A média do jogo é 1,88, tá? O que significa isso? Que nesse momento, a soma das alturas nesse momento do jogo
é 9,40, tá? É 9,40. Como ele substituiu um jogador, né, que tem 1,84, o que acontece? O jogador que saiu tem mais do que 1,84 e ele precisa compensar esses 10 centímetros aí que faltou. Portanto, a altura do jogador que saiu, 1,94 m. Quer ver como é que fica a continha? A continha ela fica assim, quer ver? Ó? Quem é o 9,40? O 9,40 ele é 9,50 menos a altura do jogador que saiu mais a altura do jogador que entrou, 1,84. Portanto, a altura do jogador que saiu é 9,50 mais 1,84 menos 9,40. Então, nesse caso, a altura do jogador que saiu, 1,94. Para esse exercício, alternativa A. Vamos resolver agora a questão número 10 do vestibular 2023 da Unifacef. A questão fala assim pra gente. Ana e Paulo obtiveram a mesma pontuação final em uma disciplina que cursaram juntos. Essa pontuação foi calculada pela média aritmética das notas das 5 atividades que fizeram ao longo do semestre. Então, vou colocar aqui para você, ó. Ana, Paulo. O que ele falou para gente? Mesma nota. Como é a composição dessa nota? É nota que ele fala? Isso, pontuação. Como é que é a composição da pontuação? É a média das 5 atividades que eles fizeram, tá? Então perceba que esse 5 aí, na verdade, ele não vai fazer diferença, mas vamos colocar só para a gente entender o que acontece. Em 3 dessas atividades, Ana e Paulo obtiveram nota 7. Eu vou entender que foi 7 nas 3. Portanto, o que acontece? Tanto a Ana quanto o Paulo, eles já têm 21 pontos possíveis, tá? Eles já somam 21 pontos. Agora vem as informações. A menor nota de Ana foi igual à metade da maior nota de Paulo. Então, se eu pegar para você que Paulo teve P como maior nota, a menor nota da Ana foi um P dividido por 2. Metade, né? Ele falou assim, ó. A menor nota de Ana foi igual à metade da maior nota de Paulo. A maior nota de Ana foi 8, então na verdade tem um 8 somando aqui. E a menor nota de Paulo foi um 3,5, então tem um outro 3,5 somando ali, tá? Ele quer saber a pontuação final que Ana e Paulo obtiveram, né? Então eu preciso encontrar o P. Então, olha só. Fazendo a equaçãozinha, perceba que o 5 não vai fazer diferença nenhuma. Então a gente vai ter o seguinte: 29, que é 21 mais 8, mais P sobre 2, é igual a 24,5 mais P, tá? Então daqui, pessoal, a gente tem que P sobre 2 é igual a 4,5. Então daqui a gente tira que esse P vale 9. Então a maior nota de Paulo foi 9, a menor nota de Ana foi 4,5, e aí a pontuação que eles tiveram foi. Portanto, a pontuação foi. Deixa eu colocar aqui para você, ó. Portanto, a pontuação final de cada um deles, perceba que o 9 iguala a pontuação final. Eu vou pegar do Paulo, tá? Que já tem o P direto ali. Então é 21 mais 9, 30, mais 3,5, 33,5, dividido por 5. Dividir por 5 é multiplicar por 2 e tirar um zero, tá? Mesma coisa que multiplicar por 2 em cima e embaixo e vira uma divisão por 10. 33,5 vezes 2 dá 67, tira um zero ou anda uma casinha para trás, portanto,
a pontuação dos dois, 6,7, para essa questãozinha, alternativa C. Vamos resolver agora a questão número 10 do vestibular 2026 da Unifacef. Ele fala assim pra gente: a tabela mostra o número de jogos feitos por um time de futebol nos 5 primeiros meses do ano. Reparou que tem uma interrogação aqui? Chamá-la EX, tá? Aí ele fala assim: sabendo que o número de jogos no mês de maio superou em 3 a média aritmética do número de jogos que aconteceram nesses 5 meses. Então olha só. Em maio, ele fez X. O que é esse X? É 3 a mais do que a média de jogos. O que é a média de jogos? É a soma dividido pela quantidade de jogos. A quantidade de jogos, 5, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. E a soma? 3 com 5, 8, com 5, 13, com 4, 17. Mais X, porque perceba que maio entra na jogada agora, tá? Entra na jogada agora. Então, fazendo a continha com cuidado, toma cuidado que aquele 3 ali, ó, aquele 3 ali, ele vai ser distribuído com o 5 também, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Superou em 3 a média. Na verdade o 3 vai do outro lado, né? Na verdade, então aqui não é. O 3 vai do outro lado, né, Rodrigo? Então deixa eu colocar aqui para você, né? Porque o x é a média mais 3, né? O x é a média mais 3. Então daqui a gente tira, obrigado, viu? Obrigado pela correção aí. Então x menos 3 é igual a 17. A gente faz a continha e depois corrige, tá? Dividido por 5. Então daqui a gente tira que o x vale 8. Vou ver se a continha tá certa. 8 menos 3 dá 5. 17 mais 8 dá 25. Dividido por 5 dá 5. 5 igual a 5, bateu. Portanto, pessoal, em maio esse time fez 8 partidas. Esses 8 é uma porcentagem que eu vou chamar de P, sendo que o 25 é o 100%, tá? É o 100%. E aí tem um detalhe importante para a porcentagem. Se o 25 é 100%, então para chegar na porcentagem correspondente é só multiplicar por 4, porque o 25 para 100 é um quarto, né? Portanto, 8 vezes 4, 32%. Isso aqui é técnica de calcular a porcentagem, tá? 32%. Portanto, em maio, esse time fez 32% do total de jogos para essa questão. Alternativa C. Vamos resolver agora a questão número 18 do vestibular 2026 da Universidade de São Caetano. A questão fala assim: em um grupo de 16 mergulhadores, Abel é o mais experiente e já fez 1.600 mergulhos. Primeiro detalhe importante, é Abel mais 15, tá? Guarda isso. Seja M a média aritmética dos números de mergulhos que essas 16 pessoas já fizeram. M é a média de mergulhos das 16 pessoas. Pessoal, quem é essa média? Atenção, é a soma dos mergulhos das outras 15 pessoas mais o 1.600 do Abel dividido por 16. E o N é a média dos mergulhos das outras pessoas. Então, o N é a soma dos 15 dividido por 15. Tá? Então, daqui a gente tira um sisteminha, né? E ele falou pra gente ainda que m menos n é 81, vou colocar essa informação depois, tá? Então daqui a gente tira, ó, passo 16 multiplicando, vira 16m. No lugar da soma dos 15, eu vou colocar o 15n aqui da segunda equação, mais 1.600, tá? 1.600. M é igual
a 81 mais N. Aproveitei e já coloquei o N lá do outro lado para colocar o M sozinho, porque ele quer a soma dos números de mergulhos que as 16 pessoas do grupo fizeram, né? Então dá para a gente calcular isso aqui, quer ver? Ó? Se eu substituir esse M aqui, ó, no lugar desse M aqui, aí eu vou ter o seguinte. Então daqui a gente tira 16 vezes 81 mais N menos 15N igual a 1.600, tá? Fazendo a continha com cuidado, a gente chega aqui, o N é 304, tá? A gente chega aqui, o N é 304, tá? Distribui o 80 e o 16 ali, toma cuidado com a continha. Então o N é 304. Se o N é 304, eu vou até mudar a cor da caneta aqui, ó. Agora eu vou substituir aqui, ó. Se esse N é 304, então aqui fica 304 vezes 15 dá 4.560, tá? Então daqui a gente tira, vou até mudar a cor da caneta aqui para você, ó, que a soma dos mergulhos das outras 15 pessoas, exceto a Bel, 4.560. E se a gente olhar, o enunciado ajudou a gente, porque não tem essa resposta aqui. Se tivesse pegadinha, teria o 4.560 como opção, mas não tem. Portanto, a gente precisa somar os mergulhos do Abel, que dá 6.160, alternativa C. Vamos resolver agora a questão número 20 do vestibular 2022 da São Caetano. Ele fala assim pra gente: a média dos salários de André, Bruno, Carlos e Daniel é R$ 4.444. Pessoal, se a média das 4 pessoas é esse número que está aí, então a gente consegue entender que a soma deles é 17.776, tá? Ô, Rodrigo, o que é esse 17.776? É a soma dos 4, né? Para chegar naquele número, pega a soma e divide por 4. Então, para chegar na soma, é só multiplicar aquele número por 4, tá? Lembra, né? O que é a soma é a média vezes a quantidade, tá? Deixa eu só melhorar esse D aqui. Pronto, agora vamos lá. André ganha R$ 1.000 a mais que Bruno. Então, André ganha Bruno mais 1.000. André ganha R$ 1.000 a mais do que Bruno. Carlos ganha metade do que ganha Bruno. Carlos ganha a metade do que ganha Bruno. E a média do salário de André e Carlos é 5.000. Então, André mais Carlos, 10.000. O André é Bruno mais 1.000. Carlos é a metade do Bruno. Isso aqui dá 10.000. Fazendo a continha com cuidado, o Bruno ganha 6.000. Pronto, tá? Então a gente chegou no valor que o Bruno ganha, 6.000. Se o Bruno ganha 6.000, o Carlos ganha a metade dele. Olha para cá, olha para cá, tá? O Bruno ganha a metade dele. Ou melhor, o Carlos ganha a metade dele. Portanto, o Carlos ganha 3.000. O André ganha R$ 1.000 a mais do que ele. Então, o André ganha 7.000. Bruno ganha 6.000. André ganha R$ 1.000 a mais que Bruno. Ok. Carlos ganha metade do que ganha Bruno. Tá certo. Ele quer saber qual é o salário do Daniel, tá? Se a gente somar esse cara que tá aqui com esse cara que tá aqui,
10 mil. Somando com esse cara que está aqui, 16 mil. Portanto, o Daniel sozinho ganha esse cara aqui menos 16 mil, certo? Portanto, Daniel ganha R$ 1.776 para essa questão alternativa A. Vamos resolver agora a questão número 20 do vestibular 2023 da São Caetano. Então ele fala assim para gente: a média aritmética de um conjunto de 21 números inteiros maiores do que zero é igual a 40. Então vamos lá. A média dos 21 é 40. Se a média dos 21 é 40, então a soma dos 21 é 840, tá? Essa é a primeira informação, lembra, né? O que é soma, média vezes quantidade, tá? Aí ele fala assim pra gente: e a mediana desse conjunto é 75. Atenção. Quando a gente for falar da mediana desse conjunto, deixa eu até colocar a informação para você aqui, ó. Quando a gente for falar da mediana desse conjunto, como ele tem 21 elementos, o que vai acontecer? Conta comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mediana. 11º. Conta comigo. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. Conta comigo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mediana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mediana. Essa é a ideia da mediana. Tudo bem? Como ele falou pra gente que a mediana desse conjunto é 75, ele falou assim: considerando os números desse conjunto menores que 75, ele quer saber o maior deles. Agora, olha a ideia. Depois da mediana tem outros 10 elementos. Conta comigo aqui, ó. Tem outros 10 elementos. Esses 10 elementos aqui, ó, eles não podem ser maiores do que 76. Ô Rodrigo, por quê? Pelo seguinte, se eu pegar e fizer, eu vou escrever aqui, tá? Rascunho. Se eu fizer 76 vezes 10, isso aqui dá 760. 760 com 75 dá 835. E aí o que eu tenho? Eu tenho 10 elementos antes. Como eles são positivos maiores que zero, eles são pelo menos 1. Então, se eu contar aqui, ó, 1 para cada um, então a soma antes aqui dá 10. Pega o 75, dá 85. Se aqui for 76, dá 760. Se eu somar o 760 com o 85, isso aqui vai dar 845. Só que a soma é 840. O que significa isso? Que depois da mediana, aqui eu vou ter 10 elementos 75. Portanto, a soma aqui dá 750. Se eu pegar a mediana, somar com esse 750, aqui a soma vai dar 825. E aí sobra 15 para a soma para os outros 10 elementos.
E aí conta comigo aqui, ó. Eu vou ter um maior elemento aqui quando todos os outros são os menores possíveis. Portanto, esses 9 elementos aqui, ó, são todos iguais a 1, que é o menor possível. Portanto, esse elemento aqui que eu quero x, o que tem que satisfazer? 9 vezes 1 mais x mais 825 igual a 840. Portanto, daqui a gente tira que o x é igual a 6. Tem um detalhe importante, tá? Como ele falou pra gente que a mediana é 75, acompanha comigo o raciocínio aqui, ó. A mediana está no centro, certo? Está no centro. Perceba que antes da mediana, os elementos são menores ou iguais à mediana. Depois da mediana, são maiores ou iguais. Se eu tiver um elemento aqui igual a 75, se eu tenho esse 75 aqui e todos esses outros são iguais a 75, então eu tenho 12 elementos igual a 75. E aí a soma dá 900. Não é 840, tá? Por isso que o 75 é o primeiro elemento que está naquela segunda parte da distribuição, tá? Por isso que antes dele é todo mundo menor que 75, tá? E aí vale a ideia de não ser 76 ou mais, tá? Portanto, para esse exercício, a alternativa correta, o maior deles pode ser no máximo 6, portanto, para esse exercício, a alternativa A. Vamos resolver agora a questão número 40 do vestibular 2023, ingresso segundo semestre da São Camilo. A questão dá um gráfico pra gente, e aí tem um detalhezinho que a gente precisa entender antes de repente resolver a questão, tá? Olha só para isso que ele coloca aqui, ó. Ele coloca pra gente que a pergunta, ó, no intervalo de 2014 a 2018. Então não é o gráfico inteiro. Então a gente vai se limitar a trabalhar aqui, ó. 14, deixa eu colocar aqui para você, 2018. Pronto, então tá aqui, tá? A gente vai trabalhar nesse intervalo, que por sorte, deixa eu dar uma ampliada aqui para você, ó. Por sorte, já tá em ordem. Então aqui já tem o rol, certo? Então vamos voltar, né? O que ele falou pra gente? X é a média. Tá, então X. Opa, deixa eu escrever com a ponteira certa. Aí. Então X é a média. São 5 anos, tá? Conta no dedo aí: 14, 15, 16, 17, 18. Então são 5 anos. A soma: 41. Ó, conta comigo aqui, ó. 41 mais 44, 85. Com 45, 130. Com 46, 176. Com 46, 222. Então a parte inteira dá 222. Mais agora a parte decimal. 5 com 4, 11. Com 7, 18. Com 3, 21. Com 8, 29. Então isso aqui dá 2,9. Portanto, a soma dos 5 números é 224,9 dividido por 5. Isso aqui, pessoal, a conta exata é 44,98. Mas a gente pode entender que é menor que 45, porque perceba que na alternativa ele faz referência ao 45. Certo? E aí ele falou pra gente que o y é a mediana, né? Mediana, lembra que está na metade, portanto, nesse caso aqui, a mediana é o 45,7. Portanto, comparativamente ao 45, o x é menor e o y é maior para essa questão
Alternativa C. Vamos resolver agora a questão número 15 do vestibular da Unimes 2021. Unimes? Unimes? Acho que Unimes fica melhor, né? Unimes. A tabela relaciona o número de clubes de futebol profissional que disputam competições oficiais em 2019 em 8 estados do Brasil. Tá. Sabendo-se que a mediana do número de clubes por estado é 36,5, olha só que legal como é que ele montou a tabela. Se você olhar bem, deixa eu ver, tá? A tabela já está em ordem crescente, ou decrescente, perdão. Porque tira o x, aí você tem 48, 25, 0, menos 1, menos 8, menos 10, menos 13, menos 14. Então, para determinar a mediana, a gente vai olhar aqui, ó. A gente vai olhar nesses dois estados aqui, ó, Minas Gerais e Goiás, tá? Porque se você contar antes de Minas Gerais, quanto tem? 1, 2, 3. E depois de Goiás, 1, 2, 3. Então, a mediana é a média da quantidade desses dois, tá? Portanto, a mediana, que é 36... Opa, deixa eu mudar a cor aqui, que a gente está resolvendo. Isso. Portanto, 36,5, que é a mediana, quem é? É 2x menos 9 dividido por 2. Então, daqui a gente tira, faz a continha com cuidado, que o x é 41, tá? X é 41. E aí a pergunta dele é: conclui-se que os 4 maiores centros futebolísticos, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, têm um número médio de clubes igual a. Então, o que ele quer? Ele quer a média dos 4 maiores centros. Portanto, eu vou somar tudo e depois dividir por 4. Conta comigo aqui, ó. Olha o laser. X, 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 X. 4x. Conta comigo aqui, ó. Mais 48 com mais 25 dá 73. Com 0, 73. Com menos 1, 72. Então é 4x mais 72 dividido por 4. Substitui o x por 41. Isso aqui vai dar um total de 236 dividido por 4. Portanto, na média, os 4 maiores centros futebolísticos têm um número médio de clubes igual a 59, alternativa I. Vamos resolver agora a questão número 20 do vestibular 2023 da Unimes. Ele fala assim: em uma prova, a nota dos 30 alunos, confere comigo aqui, ó. 5 mais 4, 9, mais 10, 19, mais 6, 25, mais 4, 29, mais 1, 30. Bateu a informação legal. Tá, ótimo. Variam entre 4 e 9 e estão distribuídas conforme o gráfico. Atenção, ele pergunta a média e a mediana das notas. Se a gente olhar a distribuição das notas, vai do 4 até o 9, portanto já está em ordem crescente. Então, na verdade, quem é a mediana? A mediana é quando o acúmulo das notas, perdão, é quando o acúmulo das notas chegar em 16. Como assim, Rodrigo? Ó, até 4 de nota eu tenho 5 alunos. Até 5 de nota eu tenho 9 alunos. Até 6 de nota eu tenho 19 alunos. Então perceba que quando eu conto todas as notas de 4 a 6, eu passei da metade. E a mediana está exatamente no ponto médio do rol. Portanto, a gente já pode concluir nesse caso, deixa eu colocar aqui, ó, primeiro, que a mediana é a nota 6, tá? A mediana é a nota 6. Bom, mediana nota 6, a mediana é a segunda, É a segunda pedida dele, portanto, tira o item C, tira o item D. Tá.
Agora vamos calcular a média das notas. Aí a média das notas não tem muito o que fazer, tá? A média é somar tudo e dividir pela quantidade de alunos, que é 30. Vamos no gráfico, tá? Vamos no gráfico. Eu tenho 5 alunos com nota 4, portanto, somou 20. Eu tenho 4 alunos com nota 5, somou 20. Eu tenho 10 alunos com nota 6, somou 60. Até agora deu 100, né? Acompanhou a continha aí, 20 mais 60. Eu tenho 6 alunos com nota 7, a soma 42. 8 alunos com nota 4, somou, deu 32. Mentira, né? 4 alunos com nota 8, Rodrigo. E um aluno com nota 9. Então aqui eu tenho 9. Aê, muito bem. Portanto, a soma das notas é 183. Se eu dividir por 30, vai dar 6,1. Portanto, a média é 6,1. A mediana é 6 para essa questão. Média 6,1. Mediana 6. Alternativa E. Vamos resolver agora a questão número 20 do vestibular da Unimes 2025. Tá. Durante 10 dias, Leandro praticou arremessos de bola ao cesto, tendo arremessado 50 bolas a cada dia. Os números de cestas que Leandro acertou nos 4 primeiros dias de treino foram, então vamos marcar aqui, ó, 4 primeiros dias, 41, 32, 38, 37. 41 com 32 dá 73, com 38, 111, com 37, 148. Portanto, a gente já pode entender aqui, ó, que nesses 4 primeiros dias, então, ó, a soma dos 4 primeiros dias deu 148. A média dos 4 primeiros dias deu 37. A média dos 4 primeiros dias, 37. Aí ele fala assim: a média diária de cestas que Leandro acertou nos 10 dias de treino, nos 10 dias, foi 10% maior do que a média diária que ele acertou nos 4 primeiros dias. Portanto, pessoal, a média dos 10 dias é 1,10, 10% maior, vezes a média dos 4 primeiros dias. Isso aqui, fazendo a continha com cuidado, 40,7, tá? 40,7. Portanto, a soma do total de arremessos certos nos 10 dias, 407. E agora conta comigo aqui, ó. A soma nos 4 primeiros dias, 148. A soma nos 10, 407. Portanto, aqui tem um acréscimo de 259 arremessos. Então ele fala assim: o total de cestas que Leandro acertou nos 6 últimos dias de treino, 259. Alternativa C. Alternativa C. Vamos resolver agora a questão número 19 do vestibular 2026 da Unimes. Ele fala assim: após ser fabricado, um ônibus de transporte público opera durante alguns anos e depois sai de operação. Considere que o tempo que se passa desde que um ônibus sai da operação denomina-se tempo parado. Então, olha só. Quando você olha para o ônibus, o que acontece? Ele tem o tempo de operação, que é quando ele roda nas ruas, e ele tem o tempo parado. Tudo bem? Parado. Tá. No pátio de uma empresa que desmonta veículos, existem 2 ônibus, um branco e outro preto. Ué, ok. Um branco e outro preto. Tá, branco e preto. Então tá aí, né? Preto e branco. Sendo que a média aritmética dos números de anos desde a fabricação desses veículos é igual a 16 anos. Então pega todo o período útil, período parado. O ônibus preto operou durante 8 anos. Tá. E a média aritmética dos tempos parados é igual a 6,5. Então vem comigo aqui, ó.
O ônibus branco ficou X tempo parado. O ônibus preto ficou Y tempo parado. A média desses números aqui, ó, dos tempos parados, é 6,5, tá? Se a média é 6,5, então é como isso numa prova teste é bom, é como se cada ônibus tivesse parado 6 anos e meio. Portanto, a soma de x com y é 13, tá? É 13. E aí, a gente só não sabe, que na verdade é a pergunta do exercício, quanto tempo o ônibus branco ficou operando. E aí, então, detalhe: quem é o 16? É a média dos anos desde a fabricação dos veículos. Portanto, quem é o 16? O 16 é a média de todos os números. Portanto, o 16 é quanto tempo o ônibus branco tem desde a fabricação. Ele tem A mais X. E o ônibus preto? Ele tem 8 mais Y. Não são dois ônibus? Divide por 2. Então daqui a gente tira, faz a conta com cuidado, que A mais X mais Y é igual a 24. Como X mais Y é igual a 9. Opa, X mais Y é 13, né, Rodrigo? Então daqui a gente tira que o ônibus branco sozinho ficou em operação durante 11 anos para essa questão alternativa C. Vamos resolver agora a questão número 18 do vestibular 2023 da FAMEMA. Ele fala assim: a nota de cada prova de um professor varia de 0 a 50. Tá. As notas de 3 alunos desse professor foram números inteiros consecutivos no intervalo de 0 a 50. Então a gente já pode entender que as notas são x, x mais 1, x mais 2. Deixa eu colocar aqui para você, ó. Quer ver? Deixa eu só fazer direitinho aqui, ó. Deixa eu pegar esse cara que tá aqui. Não, não é esse que eu quero. Deixa eu só pegar esse aqui, jogar aqui na frente e dizer para você que isso aqui são as notas, tá? Se você quiser colocar x menos 1 e x mais 1, usando a ideia da progressão aritmética, pode, tá? Sem problema nenhum. E aí ele falou pra gente assim: sabe também que a média aritmética dessas notas é 28. Então, ó, se a média das notas é 28, então significa que a soma das três notas dá 84. Lembra que a soma é a média vezes a quantidade. Portanto, fazendo a conta com carinho, a gente vai ter que x mais 1 mais x mais 2 igual a 84. Então a gente tira que o x vale 27. Então a menor das três notas é 27, a nota intermediária é 28 e a maior nota é 29. Vou substituir aqui, ó. 27, 28, 29. Tá? No final vou fazer um comentário para você, tá? Legalzinho o comentário, ganha tempo. Observando a proporcionalidade, se o professor desse as notas de 0 a 10, lembra que é de 0 a 50, a nota do aluno dentre os três que foi melhor nessa prova seria. Então, ó, ele tirou uma nota 29 numa escala que a maior nota é 50. Se o professor tivesse dado uma escala de 0 a 10, seria 1/5 da nota, né? Portanto, fazendo 1/5, aqui é 5,8, tá? Monta a regrinha de 3, portanto, ele tem 5,8, tá? O comentário que eu queria fazer para você é o seguinte: como ele falou pra gente que as três notas são números consecutivos, quem é a média? É a nota intermediária. Porque você tem uma compensação para menor e a mesma compensação para maior. Na média, essa soma anula.
Portanto, a gente já pode entender logo de cara que a nota intermediária é 28. Aí fica 27, 28, 29, tá? Guarda essa ideia, guarda e pensa nela, tá? Para essa questão, alternativa A. Vamos resolver agora a questão número 15 do vestibular 2024 da FAMEMA. Antes a gente resolver um comentário, tá? Essa questão originalmente ela foi anulada por aquele detalhezinho que eu coloquei para você. A gente vai resolver das duas maneiras: o enunciado original e o enunciado que teoricamente a banca VUNESP queria para a questão, tá? E aí a gente vai ver que uma tem alternativa e a outra não, tá? Então acompanha comigo aqui, ó. Em um programa de auditório, 6 pessoas tiveram que listar em folhas de papel o maior número possível de objetos cujos nomes começavam com a letra A no tempo de 1 minuto. 6 pessoas. Tá. Ao final desse tempo, cada participante apresentou quantidades diferentes de registros: 9, 10, 15, 18, 20 e 21. Pessoal, você já deve ter feito a conta. Então, se a gente somar a soma, né? Se a gente somar a quantidade de objetos dos 6 participantes, isso aqui deu 93, tá? Conta comigo aqui, ó. 9 com 10, 19, com 15, 34, 18, 52, 20, 72, 21, 93, certo? Portanto, nesse caso aqui, ó, a média de objetos listados dos 6 dá 15,5, tá? Aconteceu uma auditoria. Na conferência das listas, os juízes do programa desclassificaram os participantes, o que fez com que a média aritmética do número de objetos que havia sido calculada, levando-se em consideração as quantidades de registros dos 6, fosse 0,1% maior. O maior é o que estava na prova, do que a média aritmética da quantidade de registros dos 5 participantes. Pega o enunciado original. Original. A média dos 5 é 15,4. Isso aqui no enunciado original. Se a média dos 5 é 15,4, então a soma das notas dos 5 participantes que não foram desclassificados, a soma dá 77. Portanto, o candidato que foi classificado, ele listou 16 objetos. Cadê? Entendeu a ideia? Não tem. Portanto, por isso que não é maior, tá? Por isso que, na verdade, para resolver a questão é menor. E aí, como é que fica? E aí fica assim, ó. Se a média dos 5 for 0,1 menor, então, não, se a média dos 6, né? Portanto, a média dos 5 é 15,6. Isso aqui é na questão modificada que eu coloquei aí para você. Então a gente tem que a soma dos 5 que restaram na competição dá 78. E aí 78 para 93, aí sim, tá? Então com o enunciado corrigido, resposta correta, alternativa E. Só que na prova, como estava escrito maior, a questão foi anulada. Vamos resolver agora a questão número 19 do vestibular 2025 da FAMEMA. Ele fala assim pra gente: Fernanda faz parte de um grupo de 21 pessoas, sendo que ela tem 60 anos e as demais pessoas têm menos de 60 anos. Fernanda é a mais velha do grupo. A média das idades dessas 21 pessoas, deixa eu colocar aqui pra gente, ó. A média de idade dessas 21 pessoas é 1 ano e meio a mais do que a média das idades das 20 pessoas. Portanto, pega a média 20, soma 1,5.
Nessas condições, a soma das idades das 21 pessoas do grupo é igual a... Ele quer a soma das 21, então a gente já vai colocar direto. Então, ó, eu vou colocar aqui. Quem é a soma das idades dessas 21 pessoas? Deixa eu colocar aqui para você. A soma das idades das 21, eu vou chamar de S, tá bom? Vou chamar de S, é o que ele quer, tá? Agora acompanha comigo. Quem é a média das 21 pessoas? Quem é a média das 20 pessoas? Pessoal, a média das 21 pessoas é S dividido por 21. Soma, divide pela quantidade. Quem é a soma das 20? É aqui que está o segredo. S menos Fernanda. Porque ele fala que é das 20 pessoas mais novas. Então, não tem Fernanda. Mais 1,5, né? 1,5. MMC entre consecutivos é a multiplicação deles. 420 para 21, 20. 420 para 20 dá 21. 420 para 1 dá 420, com e-mail dá 630, tá? Portanto, daqui a gente tira, faz a continha com cuidado, que a soma é 630 anos, tá? A soma da idade das 21 pessoas, 630 anos. Faz a conta comigo. 630 anos para um grupo de 21 pessoas dá a média de 30 anos por pessoa. Tira a Fernanda. Ela não tem 60 anos, 570. Divide por 20. 28,5, que é um e-mail menor, né? Portanto, a resposta 530 para esse exercício, alternativa C. Vamos resolver agora a questão número 72 do vestibular 2022 da FAMERP. E a questão fala assim pra gente. Em 3 avaliações de matemática, cada uma no valor de 0 a 10, Helena tirou na segunda avaliação o dobro do que havia tirado na primeira, e na terceira tirou o triplo do que havia tirado na primeira. Se a média aritmética das 3 notas de Helena foi 5,2, então ele quer saber a mediana das suas notas. Então eu vou colocar aqui, ó. Nota 1, nota 2, nota 3. Na segunda, o dobro da primeira. Se a primeira ela tirou x, na segunda ela tirou 2x, na terceira ela tirou 3x. Então, a média das notas é exatamente o 2x. Ele falou para gente que esse 2x é igual a 5,2. Portanto, se a gente pegar as notas de Helena, 2,6, 5,2, 7,8, e nesse caso a mediana é o próprio 5,2. Então, para essa questão, alternativa C. Vamos resolver agora a questão número 79 do vestibular 2024 da FAMERP. Ele mostra um gráfico onde ele coloca receitas, despesas, e ele fala o que é lucro, porque o lucro vai ser usado. Considerando-se o período representado no gráfico, ou seja, 2019, 20, 21, 22, L é o lucro médio anual. Então, L é o lucro médio anual. Vamos fazer continha? 2019, um lucro positivo de 200. 2020, um lucro positivo de 200. 2021, um lucro negativo de 100. É estranho, mas existe, tá? É prejuízo. E em 2022,
um lucro positivo de 500. Portanto, o saldo final dos lucros nesse período, 800 dividido por 4, portanto, lucro médio 200, tá? Lucro médio 200, é isso, né? É isso, 200, 200, 400, 300, é isso aí, tá? E ele falou pra gente que M é a mediana das receitas. Receitas é o azul. Vamos olhar para as receitas? Azul, tá? Vou usar o azul. Então, o que que eu tenho? Não, vou usar o rosa porque daí a gente escreve no gráfico. Menor receita, 900. Segunda menor, 1.100. Terceira menor, 1.200. E a maior, 1.400, tá? Então, quem é a receita mediana? É a média entre a segunda e a terceira. E isso aqui dá 1.150, tá? O que ele quer saber? Ele quer saber a média aritmética simples entre L e M. Então, ele quer somar os dois, dividir por 2. Isso aqui vai dar, fazendo a continha com carinho, 675 para essa questão alternativa B. Vamos resolver agora a questão número 80 do vestibular 2026 da FAMERP. Ele dá um gráfico. O detalhe desse gráfico é o seguinte. Ele fala assim, ó, nesse município, 20% da população mora fora da zona urbana. Fora da zona urbana é esse laranja aqui, ó. Então, aqui, 20%, tá? 20%. Perceba que se eu pegar o verde mais o azul, dá 80%, né? 80%. Só que os 12,5 do enunciado, atenção para isso aqui, ó. É 12,5 dos que moram na zona urbana. Então é 12,5 é azul, né? Isso. Então é aqui, essa parte aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para você. Então aqui é 12,5% de 80%. Então aqui dá 10%. E é 10% do total agora, porque perceba que eu trouxe a porcentagem pro total agora, né? E aí ele fala assim pra gente, no gráfico, a medida do ângulo de setor circular correspondente à população que mora em condomínios na zona urbana desse município é 10% de 360 graus. Portanto, 36 graus para essa questão alternativa E. Vamos resolver agora a questão número 20 do vestibular 2020 da Medicina Jundiaí. Ele fala assim: o gráfico apresenta a expectativa de vida ao nascer para mulheres e homens, a nacional, que é aquele Brasil ali, ó, o Brasil que está indicado ali com o. Tá quadriculado, tem um escrita dentro, né? E para os mais 6 estados do país, de acordo com os dados da PNAD 2017. Aí ele fala assim: 2 dos estados presentes no gráfico apresentam uma diferença entre a expectativa de vida de mulheres e homens maior do que a diferença nacional. Primeira observação, e a gente vai tirar algumas ideias. Perceba que o rosa está sempre à frente do azul. Então, na verdade, a expectativa de vida das mulheres é sempre maior que a dos homens. Perceba que essa linha que liga o azul com o rosa é exatamente a diferença das idades entre a expectativa de vida dos homens e das mulheres. Então, o que ele quer? Ele quer que a gente compare qual das 6 linhas dos estados é maior do que aquela linha Brasil. Sabe como é que você faz isso? Pega a sua régua, pega o seu documento de identificação. Ou então você faz meio a olho na hora da prova. E aí você traz aquela linha Brasil para todos os estados. E aí a gente consegue comparar que
Se eu pegar a linha Brasil e pegar a linha Bahia, por exemplo, aqui, ó. Pega a linha Brasil, pega a linha Bahia. Faz aqui. Traz o paralelo aqui, tá vendo? Ó? Mais ou menos o paralelo. Você percebe que a linha Bahia é maior. Agora, pega a linha Brasil. Ô, Rodrigo, eu não vi onde você fez. Então acompanha o laser aqui, ó. Aqui, aqui, tá vendo? A linha Bahia é maior. Agora pega a linha Alagoas. Aqui, aqui, tá vendo? A linha Alagoas é maior. Então aqui é só comparação do tamanho das linhas, tá? Então a gente tem que é Bahia e Alagoas para essa questão alternativa E. Vamos resolver agora a questão número 20 do vestibular 2022 da FMJ, Medicina Jundiaí. Considere a sequência de números 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, até 30, 30, 30, 30, 30 vezes. Que contém um número 1, dois números 2, três números 3 e assim sucessivamente até 30 números 30. Ele quer saber quem é a mediana dessa sequência de números. Quando o cara da Fundação VUNESP criou essa questão, ele tinha a seguinte ideia em mente. O aluno, se ele souber a soma dos inteiros, a questão sai rapidamente. Veja só comigo. Se a gente pegar a soma dos inteiros positivos, tá? Tipo 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais n, né? 1 mais 2 mais 3 mais n. Isso aqui é uma identidade que é bom a gente saber, tá? Isso aqui é bom a gente saber. É a multiplicação. Pega o último, multiplica pelo consecutivo dele, divide por 2, tá? Na verdade, para você entender, isso aqui é soma de progressão aritmética, tá? Muito bem. Portanto, o que acontece? Primeira informação do exercício. Primeira informação de exercício. Quantos números tem? Total de números. 30 vezes 31 dividido por 2. E aqui eu tenho 465 números. Então coloca todos em lista. 1, 2, 2, 3, 3, 3, até o 30 vezes o número 30. Aqui vai dar 465 números. Essa é a primeira ideia. Segunda ideia. Quem é a mediana desse conjunto de números? É o elemento que está na posição 233. Eu explico para você. Acompanha comigo aqui. Ó. Aqui está o rol, tá? Metade, mediana, metade. Tá? Metade, mediana, metade. Como o número de elementos do conjunto é ímpar, a mediana é um desses elementos. Porque se você tira um, sobra 464, metade deles antes, metade deles depois, a mediana equilibrou, no que ela equilibrou é um elemento do conjunto, tá? Portanto, a mediana, nesse caso aqui, ela é o elemento que está na posição 233. E aí, a pergunta é, que elemento que é esse? E aí lembra que eu falei para você que o cara, quando criou a questão, ele colocou para gente que a gente teria que saber a soma dos inteiros? Aqui a gente vai fazer um por um, tá? Acompanha comigo aqui, ó. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15, mais 6, 21, 28, 36,
45, 55, 66, 78, 91, 105, 120, 136, 153, 171, 190, 210, 231. Então, se você listar todos eles, pega desde o primeiro 1 até o último 21, pega do primeiro 1 até o último 21, você vai contar 231 elementos. Quem que é o próximo? O próximo é o primeiro 22. E aí você vai contar quantos 22? São 22. Portanto, quem está na posição 233 é o 22. Rodrigo, tem outra maneira de fazer? Tem, mas aí você precisa entender o 231. Tá? O 231 é obrigatório. Tá? Então pega aquele n, que multiplica n mais 1 dividido por 2 e iguala a 233, que é a posição que eu quero. O delta vai dar um negócio muito feio. Quer ver? Acompanha comigo aqui, ó. N quadrado mais n igual a 466, n quadrado mais n menos 466 igual a zero. Então o delta nesse caso vai dar 1865, que é quase 43, é 43, alguma coisa. Aí você chega que o n é maior que 21, alguma coisa, maior que 21, por isso que é 22, tá? É mais difícil, né? É mais difícil fazer por aí. Então, nesse caso, a mediana é 22, nesse caso, a alternativa A. Vamos resolver agora a questão número 11 do vestibular 2025 da Medicina Jundiaí. O gráfico mostra informações sobre o número de alunos que foram aprovados em um curso de estatística em 6 classes do terceiro ano do ensino médio, sendo que as informações do terceiro F não saíram nítidas. Mas ele deu a média pra gente, né? A média é 13. Então lembra, quem é 13? 13 é a soma de todas as notas dividido por 6. Deixa eu colocar aqui para você no gráfico, ó. Terceiro A, foram 10 aprovados. É isso, né? Isso. Terceiro B, 12 aprovados. Ele colocou o 15 ali porque está entre a linha, percebeu? Terceiro D, 8 aprovados. Terceiro E, 18 aprovados. E terceiro F foram F aprovados. Tá? Isso, vamos usar o F para não ter problema. Portanto, quem é o 13? O 13 é, deixa eu colocar aqui para você, 10 com 12, 22, com 15, 37, com 8, 45, com 18, 63 mais F dividido por 6. A linha que o Rodrigo colocou aqui foi muito maior do que precisa, então apague-a. Então daqui a gente tira que o F vale 15, tá? O F vale 15. Então, no terceiro F, nós temos 15 alunos aprovados, tá? Perceba, de acordo com as informações disponíveis no gráfico, a razão entre a mediana e a moda. Então, vem comigo aqui, ó. A moda eu já sei. Por que que a moda eu já sei? Porque a moda é o número de aprovações que mais se repete. Se você olhar no gráfico, o número que mais se repete é o 15, porque ele aparece 2 vezes. E aí, quem é a mediana? A mediana é, vamos organizar? 8 é o primeiro elemento, 10 é o segundo elemento, 12 é o terceiro elemento, o 15 é o quarto, 15 é o quinto e o 18 é o sexto, tá? E aí, quem é a mediana? A mediana, como a gente tem 6 elementos, a mediana é a média entre o terceiro
e o quarto. Portanto, a mediana é 13,5. E aí ele quer a razão entre a mediana e a moda. Portanto, ele quer a razão entre... Opa! Entendi. Saiu. Aí, voltou. Ótimo. Muito bem. Portanto, ele quer saber a razão entre quem? Entre 13,5 e 15. Isso aqui dá, fazendo a continha com carinho, 9 décimos, alternativa B. Vamos resolver agora a questão número 20 do vestibular 2026 da Medicina Jundiaí. Uma loja de reparos de eletrodomésticos trabalha com 4 tipos de peças ABCD. Em seu estoque, no total há 16 peças do tipo A, vamos colocar aqui 16 peças do tipo A, 64 peças do tipo B, então tá aqui 64 do tipo B, 40 peças do tipo C, então tá aqui 40 peças do tipo C, e 24 peças do tipo D, tá aqui 24 peças. O gráfico assusta, né? Mas veja só. Nesse gráfico, esses dados estão representados no seguinte gráfico de setores. Nesse gráfico, a medida do ângulo do setor de circunferência correspondente à quantidade de peças do tipo A. Então veja, o A, deixa eu colocar aqui para você, ó. A, ele tem 16 peças. Se a gente contar o total de peças, que vai ser correspondente à volta inteira, que é 360 graus, 64 com 16, 80, com 24, 104, com 40, 144, tá? Fazendo a continha com carinho, resolvendo a regra de 3, a gente chega que o A vale 40 graus, porque 16 vezes 9, né, que dá 144, pode fazer desse jeito aí também, tá? Aqui vai multiplicar por 9, e aí quanto mais peças, maior o ângulo, então aqui também multiplica por 9, 4 vezes 9, 36. Portanto, para essa questão, 40 graus, alternativa